Olá, tudo bem? Professor Alexandre Soares, vamos trabalhar aqui a questão, a provinha da PM, né? Há pouco tempo ocorreu, vamos trabalhar essa prova, houve algumas polêmicas, a ideia não é aprofundar nenhum conhecimento, não é dissecar o assunto, mas ficar preso à prova e aos pequenos detalhes que podem ocorrer, principalmente para tentar tirar suas dúvidas, tudo bem? Então vamos lá, vamos direto aqui ao assunto, primeiro lendo o texto comigo. Eu faço não com a cabeça. Então repare só. Aí vem aqui o primeiro parágrafo. O homem se aproxima, nesta provinha houve esse detalhe. Eles deixaram espaços e esses espaços, né, você vai ter de completar e vai acabar dando a primeira questão aqui. Então repare primeiro, vamos tentar fazer direto. O homem se aproxima. Quando você se aproxima, você pode se aproximar você pode se aproximar até algum lugar, você pode se aproximar de alguém num local. Então, repare que esse primeiro espaço aqui, pelo menos 3 opções haveria. Então, eu tenho de tentar entender o que ocorre no contexto, não tem jeito. Então, repare só, o homem se aproxima, aí eu vou passar direto pela leitura. Ponto de ônibus. Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas que não entendo. Evito olhar o papel que esse tal homem tinha em mão. Evito olhar para ele, querendo afastá-lo com o meu desinteresse. Então repare só, chegando aqui, você percebe claramente que no contexto há um homem que se aproxima dela, no caso aqui você vai ver que é uma narradora, se aproxima dela, né, dessa tal pessoa que está narrando, e quando se aproxima dela, ela tenta evitar olhar para ele porque tudo leva a crer que ele seja um pedinte. Então, se aproxima de alguém em algum lugar. E onde ela estava? Ela estava ali, no ponto de ônibus. Então, pelo contexto, repare só, você, dentre as opções da questão número 1, em tese, entendendo o que está escrito, você conseguiria já ter a resposta. Mas eu vou dar uma sequência porque é até legal para a gente treinar. Mas vamos lá, então continuei. Querendo afastá-lo com meu desinteresse. Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com a cabeça. Não com a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. Então vamos lá. Então, continuando aqui, agora terceiro parágrafo. Moça, chama-me o chão. Então, né, o chão acaba chamando. Não é o chão, é uma pessoa acocorada junto à parede. Aqui está o detalhe para a gente começar mais do que nunca a definir o gabarito da primeira questão. Repare só. Junto a é uma locução prepositiva. Junto a. Então termina com a preposição a. Parede é um nome feminino. É a parede. Quando eu tenho a preposição a, da locução junto a. Mais o artigo a de parede, juntar-se-ão 2 as e ali haverá fusão de a mais a. O acento grave é obrigatório. O macete é substituir por masculino. Você não diria junto o muro, diria junto ao muro. Então, se você vir ao com o masculino, com o feminino, o acento grave é obrigatório. Então, repare que aqui, ó, o A com acento grave é obrigatório. Então, vamos voltar à questão. O segundo A tem de ter o acento grave. Então, preste atenção. A letra B, ó, tá fora. Acompanhe. A letra C tá fora. Sobraram 2. A e a D de dado. Até aí legal, acompanhando comigo. Aí a gente vai dar a sequência. Quarto parágrafo. Não, continuando aqui. Estou com pressa, respondo sem falar. Quarto parágrafo. Não quero que limpem meu vidro. Não de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria hoje, o bilhete caído não é o apelo da sorte. É uma malha a mais que chega aonde eu queria chegar. Deixe-me só arrear aqui um cadinho. Então eu queria chegar aqui com você, olha só. Que chega, vasta rede. Outro detalhe, quem chega, chega a.
E rede aqui é um nome feminino. Então, se o verbo chegar, pede a preposição a, e rede é um nome feminino, mais uma vez, vai haver a fusão de dois as. A mais a. Então, se eu tirar aqui, ó, vasta rede e colocar vasto mundo, você teria chega ao vasto mundo. Então, apareceu ao com o masculino, com o feminino, mais uma vez, ó, o acento grave é obrigatório. Então, repare que o terceiro espaço tem de ter o A com acento grave de novo. Então, mais do que nunca, das duas que sobraram, lembra? Tinha sobrado a letra A e a letra D. As duas tinham sobrado aqui. Então, ó, entre as duas, o segundo A com o terceiro está sobre, tem nada a ver. E aqui sim, com acento. Então, eu já posso confirmar o gabarito letra A. Repare só. Agora, só falta o último espaço. Aí eu vou continuar a leitura. Continuando a leitura, deixe-me só apagar aqui, senão acaba confundindo a gente. Deixa eu tirar isso aqui. Então, ó, descendo mais um cadinho aqui, ó. Basta a rede, para a gente ler logo isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Quinto parágrafo. O umbigo ainda pendente, o bebê mole no calor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água filtrada. Estou indo. Não terá mamadeira, não terá nada para usar o leite. Então, não compro. Sexto parágrafo. Traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga a tantas mãos. Tantos pedintes. Mas é difícil andar nesse pátio dos milagres, porque me falta uma perna. E é difícil porque me falta um olho. No pátio da cidade só quero descansar de tudo o que me falta. Beleza. Agora, para finalizar, sétimo parágrafo. Vou eu caminhando por aí no corredor das ruas. Então, vou eu caminhando nos corredores, né? Nos caminhos traçados pelas ruas. Então, repare que aqui eu também colocaria aquele no, que mais do que nunca confirmaria a letra A como resposta da primeira questão. Então, a primeira questão não vejo nenhum tipo de polêmica, nenhum empecilho, gabarito oficial, né? Letra A, preliminar, letra A, não acredito que haja nenhum tipo de polêmica. Beleza? Agora, continuação direta, a leitura, para a gente começar a fazer o resto. Oitavo parágrafo. Boa noite. Sorrio para o porteiro da boate que me abre a porta. Obrigada. Sorrio para o chofer do táxi que me leva. Até amanhã. Despeço-me do maître que me serviu o jantar. Eu tão gentil. Moça, a senhora podia... Deixe-me mais um pouco aqui, ó. A senhora podia... Vamos lá. A senhora podia? Não posso. Repare um detalhe aqui, isso vai ser importante para uma nova questão. Que aqui, ó, não há nenhum sinal de pontuação. Isso normalmente é importante que você perceba. Por que que nesse ato de conversação não se marcou com sinal algum de pontuação? Porque a frase em seguida, característica de textos narrativos, está sobrepondo a outra. Aqui há uma sobreposição de falas, uma fala em cima da outra. É por isso que não se marcou com sinal de pontuação algum. Isso é muito legal, principalmente dentro da estilística, né, da pontuação. Mas vamos chegar aí. Não posso. Ó, moça, a senhora podia, já cortei, não posso. Dizer onde fica a Praça 15? As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas para pedir esmolas na rua. Então, não dou esmola para as mulheres, que espancarão os meninos porque nada ganharam. E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em potencial, então não dou esmolas para que prossigam. Continuando. O cego vende lixas de unhas que não compro porque corto com tesouras. E agulhas de costura que não compro porque não são da marca que me agrada. Ou os cegos não vendem nada. E eu não dou dinheiro. Mas não dou dinheiro. Não vendem nada. Não vende nada o cego, mas não dou dinheiro. Porque todo dia passo por ele e se eu der dinheiro, todo dia não há dinheiro que chegue.
uma leitura que eu vou voltar aqui para a gente fazer uma questão muito difícil também, acredito eu, a questão número 9. Mas vamos lá. 18. Alô, aqui é o do orfanato. Será que a senhora poderia... Alô, aqui é do asilo. Quem sabe a senhora poderia... Aí vou nessa. Continuando. Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não atende. Madame está viajando. Aqui não mora ninguém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cuidado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. Passe outro dia. Vamos nessa. Agora, acompanhe lá em cima. Aqui, ó, o que acaba acontecendo é o seguinte. Falta um pedacinho do texto que não foi reproduzido por completo, então eu vou passar por cima, não haverá nenhum empecilho para a gente corrigir a prova, mas havia aqui um pedacinho que não foi reproduzido na própria prova, né? Meio esquisito, mas eu vou continuar. Aí olhar que não estou com medo. Ele pede, sabendo que não vou dar, e eu faço não concordar. Deixe-me ver aqui. Então vamos lá. Então deixe-me só dar aqui uma adequada, botar aqui, aí para terminar o texto. Aí, naquela passagem que ficou faltando, e eu faço não com a cabeça. E eu odeio por me levar a fazer não. E não, faço não com a cabeça. Então vamos. Agora, questão número 2. Antes de eu ler as opções da questão número 2, repare que você leu comigo um texto com a seguinte característica. Uma pequena narração, mas que é associada ao nosso dia a dia, contando os dramas num enredo, que se desenvolve por meio de personagens, falas, mas nem é um texto muito grande, é uma pequena narração, mas a característica mais importante, associada à narração ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. E quando você conta uma historinha associada ao dia a dia, contando o que acontece no nosso dia a dia, você está fazendo uma tal crônica, as crônicas do nosso dia a dia. Então, esta é a questão pão, pão, queijo, queijo. Dentro das opções, tende a haver a palavra crônica, porque é aquela história com o fundo do nosso cotidiano. Vamos lá, letra A. É do gênero textual argumentativo, não se trata aqui de uma tese, né? Aquela que você faz uma redação, uma dissertação, numa prova de concurso público, por exemplo. Não é. Letra B. É do gênero textual editorial. Não, editorial nada mais é que uma tese defendida por veículos, né? Meios de comunicação. Por exemplo, jornal, revista e por aí. Não é o caso. Letra C. É do gênero textual conto. Não, não é um conto. Não é um conto. Não esqueça. É do nosso cotidiano, tem que ter a palavrinha-chave, crônica. Letra D. É do gênero textual crônica. É pão, pão, queijo, queijo. Que oscila entre a literatura e o jornalismo. Não há dúvida. Então, por isso, questão número 2, resposta, letra D de dado. Acredito também que nesta questão não haverá nenhum tipo de mudança. Não haverá dúvidas. Legal até aí? Vamos dar sequência. Questão número 3. Deixe-me arriar aqui mais um cadinho. A questão número 3, ela vai estar associada às ideias do texto. Aí também não tem assim muita polêmica, não. Pelo menos acredito que você também não vai ter nenhuma dificuldade. Analise as afirmativas referentes ao texto. Lê-las, cada uma, bem devagarzinho. Número 1. O texto é uma denúncia, não há dúvida, contra a exclusão social. O pedinte, o que está caído no chão, a mãe que não tem pai, pedindo esmola e por aí vai. Aqui estão submetidos milhões de brasileiros. Eu pergunto a você, pelo que a gente leu, isso está certo ou errado? Não há dúvida, certíssimo. Número 2. O texto critica a insensibilidade de pessoas que se fecham, não há dúvida, não quero, mas a senhora não poderia pelo menos me dizer, não. Onde é a Praça 15? Repare, em um individualismo egoísta e recusam-se a contribuir para minorar o sofrimento das pessoas míseras. Eu pergunto a você, certo ou errado? Certíssima. É exatamente o que aparece dentro do texto.
Então, a número 2, perfeita também. Número 3, o comportamento da narradora personagem, vamos lá, é meio alucinado. Repare, esta palavra aqui, ó, alucinado, ela já caracteriza uma assertiva equivocada, porque alucinado é de quem está doido, quem deveria tomar um remédio. Não é o caso aqui. Não há dúvida que ela é egoísta, personagem que se fecha no mundo dela. Mas a partir daí ser alucinado como um doido usuário de droga, não é o que você leu comigo. É um exagero. Em uma posição defensiva, não há dúvida, uma posição defensiva sim. Esquiva-se do problema e revela sua convicção de não ajudar. Tá, por ser inacessível às pessoas carentes. Não só carente, por quê? Porque ela foi inacessível, por exemplo, ao rapaz que pediu uma informação para onde era a Praça 15. E no texto não se apresenta se ele era carente ou não, poderia ser o Eike Batista. Então não é uma questão de ser só carente, ela está inacessível a qualquer um. Ela se fecha no individualismo dela, ela se fecha, se priva de qualquer relação, mas não necessariamente tem de ser carente. Com os carentes também. E essa palavrinha aqui, alucinado, que não tem nada a ver com o que a gente leu. Então, a número 3, ó, equivocada. Ou seja, 1 e 2 corretas, não há dúvida. Resposta, quais afirmativas estão corretas? Resposta, letra A. Também acredito que aqui não haverá assim, muita polêmica, não. Questão número 3, letra A. Até aí direitinho? Continuando. Deixe-me arriar aqui. Número 4. Pontuação. Preste atenção. Ó, número 4. Moça, reticências, a senhora podia... Não posso. Ele continua, dizer onde fica a Praça 15? Repare o que ele vai afirmar. Acerca da pontuação do trecho acima, informe se é verdadeira, melhor verdadeira ou falso, VOF, o que se afirma. E em seguida assinar a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vamos embora. Primeira. As reticências no primeiro caso sugerem que o falante está inseguro, tímido. Moça. Reticências. Moça. Só uma perguntinha. A senhora podia... Não há dúvida. É o primeiro contato naquele ato de conversação. Então, sim, tímido, né? Até porque não conhece a pessoa a quem está fazendo uma pergunta. Então, a primeira aqui, ó, uma dúvida, verdadeira. A segunda, as reticências no segundo caso, vamos lá, indicam que a fala da pessoa foi bruscamente interrompida da narradora personagem. Aqui, ó, a senhora podia... Aí já entra direto aqui, ó. Não posso. Não posso. Eu pergunto a você, certo ou errada? Certíssima. Porque quando ele fala, moça, a senhora podia, ela já fala em cima. Não posso. Já foi cortando. Tanto que ele completa aqui, ó. Então, ó, verdadeira. A terceira. As reticências, no terceiro caso, indicam que houve uma pausa na fala que havia sido interrompida. Repare aqui um detalhe. Estas reticências aqui no terceiro caso não é uma questão, lendo aqui de novo, de pausa na fala que havia sido interrompida. Não é uma questão de pausa. É uma questão de que havia algo que estava sendo apresentado aqui antes. Até aí direitinho? Agora aqui a terceira. As reticências do terceiro caso indicam que houve uma pausa na fala que havia sido interrompida. Repare só, não é uma questão de pausa. Aqui o interlocutor, ele não deu uma esperou para depois falar. Ele foi interrompido. Então aqui é concomitante, tudo acontece ao mesmo tempo. Ele, de forma tímida, moça, a senhora podia, ela já fala junto com ele, não posso, e ele vai completando. Então não é que ele tenha dado uma pausa, mas que houve uma interrupção dela, falando por cima dele. Por isso aqui a ausência do sinal aqui de pontuação. Então, portanto, não é uma pausa pretendida, é uma sobreposição de frases. Por isso, repare só, e uma continuação do que havia sido, né, falado antes. Por isso, esta daqui vai ser falsa.
Até aí direitinho. A quarta, depois de posso, deveria ser usado 2 pontos, ou ponto de exclamação, negativo. Não é uma questão de dever, até poderia usar uma exclamação, um ponto, mas não seria legal neste contexto. Como havia falado, aqui não há sinal de pontuação para o leitor entender que houve uma sobreposição de frases. Enquanto ele falava, ela falou a frase dela, tanto que não há nenhum sinal de pontuação, e ele completou dizer simplesmente onde fica a Praça 15. Então, esse deveria haver 2 pontos, impossível, ou sinal de exclamação, não é uma questão de dever. Até poderia, mas que não seria legal neste contexto. Então, ó, falsa também. Repare agora. E a última, a ausência do sinal de pontuação depois de posso, exatamente daquilo que estava falando, indica que uma das falas seguiu-se instantaneamente à outra, ou seja, uma sobreposição de frases. Exatamente o que ocorreu, verdadeira. Então vai ficar VV, FFV. Voltando aqui, ó. VV, FFV, resposta. Deixe-me apagar, para ficar mais fácil para você enxergar aí. VV, FFV, resposta, letra C. Legal? Então, também uma questão bem difícil, não é simples, mas que certamente não, em tese, não haverá nenhum tipo de mudança de gabarito ou problema para o gabarito chamado oficial. Vamos seguir? Questão, deixe-me apagar isso aqui, ó. Questão número 5. Vamos a número 5. Número 5, acentuação. Repare só. Acerca da acentuação gráfica das palavras, informe se é verdadeiro, V, ou falso, o que se afirma, e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Vamos embora. Primeira, a mesma regra de acentuação que serve para pé, monossílabo, tônico, serve também para até, negativo. Porque até é um dissílabo, até. Qual é a regra do até? É das oxítonas. Oxítonas terminadas em A, E, O, em acompanhadas ou não de S, serão acentuadas. E de pé, monossílabo, A, E, O, tônicos, acompanhados ou não de S. Então, ó, o pé, regra das monossílabas, e até, regra das oxítonas. Então, ó, a primeira já é falsa. A segunda, a palavra caído recebe acento agudo no I, beleza, por não formar ditongo com a vogal anterior. Polêmica. Repare que aqui a banca preferiu o verdadeiro, não há dúvida. Se formasse o ditongo, não haveria acento algum. Como não se formou o ditongo, por quê? Qual é a divisão silábica desta palavra? Ca, I, do. Aqui, como se formou o hiato, entrou na tal regrinha do hiato, que dá o acento em saúde, saúva, balaústre, faísca e por aí. Então, ao pé da letra, esta regra de caído é a do hiato. Mas aqui se falou não hiato, e sim por não se formar um ditongo. E não se formando um ditongo, forma um hiato. É lógico, tem lógica, mas bem difícil. Vou continuar. Ônibus, proparoxítona, sílaba tônica antepenúltima, e esferográficas, proparoxítona, sílaba tônica antepenúltima, recebem acento por obedecerem à mesma norma gramatical. Sim, são duas proparoxítonas. Verdadeira. E a última, a palavra difícil, paroxítona, terminada em L. É acentuada por ser uma paroxítona terminada em L. Legal. Ardil é uma oxítona e perfil uma oxítona. Por que são oxítonas? Porque a sílaba tônica é a última. Deveriam estar acentuadas pela mesma razão? Não. Não se trata de paroxítonas, e sim de oxítonas. Por isso, a última aqui, ó, é falsa. Então, FVVF. FVVF, resposta à letra B. B de bola.
Legal? Uma questão que traz uma certa polêmica aqui na segunda passagem, mas que, de repente, você conseguiria acertar. Vamos embora. Vamos para a questão número 6. Questão número 6. Deixe-me apagar aqui, para facilitar nossa linha de raciocínio. Questão número 6. Sobre a forma verbal em destaque na oração, continua a fazer, lembre, continua a fazer são dois verbos interligados, como se fossem um, então é a tal da locução verbal. Não até que ele se afaste. Então, sobre a forma verbal, continua a fazer, o que eu posso afirmar? Número 1, o primeiro verbo é auxiliar. Sim, este é o verbo auxiliar e este é o verbo chamado principal. Então, a primeira aqui, ó, super verdadeira, é auxiliar. Número 2, a forma verbal confere uma ideia de ação durativa. O que é uma ação durativa? Ela perdura durante um tempo. Quando eu falo assim, ó, continuo a fazer, é porque eu já fazia e continuo fazendo. Então, sim, uma ação durativa, a segunda perfeita. Número 3, poderia ser substituída pela forma simples farei. Negativo. Por que negativo? Porque farei é futuro. E repare que continuo a fazer significa que eu já fazia. Então, essa ideia começa no passado, percorre o presente e pode chegar ao futuro. Então, como essa ideia começa no passado, eu não posso substituí-la por farei, que já é uma ideia futura. Tudo bem? Então, sobre a passagem, quais afirmativas estão corretas? Somente 1 e 2, resposta letra A. Acredito também que nesta não haverá polêmica alguma. Legal? Estamos bem até aí? Beleza. Então vamos lá. Agora a questão número 7. Esta questão número 7, ela traz consigo uma polêmica, não há dúvida. É uma possibilidade de anulação, não necessariamente haverá, isso é importante para você, você tem que se acostumar com esse clima de concurso público, o caráter eliminatório. De vez em quando a banca ela não anula a questão, agora ela traz um certo problema dentro da questão, e a gente vai tentar mostrar a você. Então vamos lá. Analise as afirmativas referentes aos verbos retirados do texto e, em seguida, assinale a alternativa incorreta, errada. Letra A. Querendo está no gerúndio. Querendo a terminação NDO. Nenhum problema. E é irregular no presente do subjuntivo. Sim. Por quê? O verbo é querer. Para eu achar o radical de um verbo, grosso modo, eu tiro as duas últimas letras. Querer, tiro o R e tiro o E, o que sobrar é o radical. Então, na verdade, querer, tiro R e E, vai ficar quer. Quando eu conjugo o verbo querer no presente do subjuntivo, aquele que você tem de usar a muleta que, vai aparecer um I. Não vai ser só quer, que eu queira. Então, este I que aparece no presente subjuntivo é a tal da irregularidade a que se refere a letra A. Queira, que eu queira, que tu queiras, que ele queira. Então, este I é a tal da irregularidade da letra A. Então, está perfeita. Deixe-me tirar aqui, ó. A letra A está fora. Vou pular a letra B. Você vai se lembrar de que havia um problema. Vou pular a letra B e vou à letra C. Chegue está no presente do subjuntivo. Perfeito. Que eu chegue. E é um verbo que indica movimento. Sim, verbo chegar. Tanto é verdade que você chega à casa, você chega à estação de metrô, você chega ao condomínio. Então, se você chega o a preposição a, indica verbos com movimento. Ir a, chegar a, dirigir-se a. A ausência de movimento é a preposição em. Moro em, estou em, fico em. Então, a letra C é uma aula. Tá fora. Aí sobraram as duas. Vamos que vamos. Letra D de dado primeiro. A, verbo haver, né? Está no presente do indicativo. Sim, eu hei, tu has, ele há. Presente do indicativo. O verbo haver, quando pessoal, ou seja, quando não é aquele invariável no sentido de existir, acontecer, ocorrer, por exemplo, houve
problemas nesta prova, quando pessoal não se usa na segunda pessoa do singular do imperativo negativo. Negativo. Por quê? Porque se ele é pessoal e a conjugação do presente do subjuntivo existe, de onde sai o imperativo negativo, a segunda pessoa do singular haverá sim. Então, presente do subjuntivo do verbo haver, que eu haja, que tu hajas. Desse hajas, aí você tem de fazer, né, aquela revisão em qualquer gramática, no caderno da sala de aula, que eu haja, que tu hajas. Desta segunda pessoa, basta botar a negação. Então, não hajas tu. Então, não hajas tu, é possível, ela existe, é real, por isso a D de dado aqui, ó, pimba, está incorreta. Mas aí vem um problema. Acompanhe comigo. Na letra B de bola, que não foi a resposta, respondo está no presente do indicativo. Sim, está no presente do indicativo. E admite voz passiva. É aqui onde mora o perigo. Por quê? Voltemos juntos lá ao texto, à passagem. Deixe-me só achar aqui, ó. Terceiro parágrafo, está aqui. Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma pessoa acocorada, aqui, ó, acocorada junto à parede. Estou com pressa. Respondo sem falar. Repare que nessa passagem, respondo desta maneira, sem falar, é a tal da ideia modal. É uma outra oração, repare aqui o verbo falar. Então, vamos esquecer isso aqui. Estou com pressa, respondo sem falar. Entenda que respondo aqui, ele não tem responde o quê? Não tem o tal do complemento verbal, que seria aquele tal objeto direto que iria possibilitar a voz passiva. O tal verbo transitivo direto, que vai admitir a formação da voz passiva. Aqui neste contexto, respondo, ele é intransitivo. E verbos intransitivos não admitem a voz passiva. Repare só. No máximo, a banca ela pode trabalhar com uma ideia aqui subentendida, estou com pressa, respondo isso sem falar. Com essa ideia subentendida para tentar produzir isso é respondido por mim sem falar porque eu estou com pressa. Forçar essa barra para manter o gabarito da questão número, vamos lá, da questão número 7, acredito eu, da questão número 7, para manter o gabarito da questão número 7 como D de dado. Mas, mais uma vez, esta questão, ela vai trazer muita polêmica, já está trazendo, estão lutando pela anulação, acho justa a briga, mas o papel aqui do seu amigo é trabalhar a questão e, como advogado do diabo, defender a própria banca. O que eu estou defendendo é o gabarito, repare só, o gabarito da banca é D de dado. Tem lógica. Agora, é lógico que ela traz um problema, traz aqui uma obscuridade na letra B de bola. Tudo bem? É isso. Você tem de se acostumar com isso, infelizmente. Então, vamos dar sequência. Questão número 8. Vamos lá. Número 8. Uma questão difícil também. Vamos juntos aqui, ó. Analise os trechos retirados do texto e as afirmações sobre cada um e, em seguida, assinar a alternativa que contém a afirmação ruim, incorreta. Letra A. Quando percebo, já vou parar aqui. Se eu falo com você, ó, quando você vier ao curso, fale comigo. Quando nos leva a uma ideia, a uma circunstância temporal. E sempre que o quando estiver nesse ambiente de tempo, ele é substituível por mal. Quando você chegou, percebeu que havia problemas. Mal você chegou, percebeu que havia problemas. Então, na letra A está assim, ó. Quando percebo que quer dinheiro, o termo destacado introduz uma circunstância de tempo, ok, e pode ser substituído por mal, sempre. Então, a letra A, ó, tá fora. Letra B. Só quero descansar de tudo aquilo que me falta. Aqui tem que prestar atenção. Primeiro passo.
Só quero descansar de tudo aquilo. Repare que dá para eu substituir o "o" por aquilo. Um macete é quando você vira a sequência o que e o que não estiver acentuado, este que vai ser pronome relativo e o pronome demonstrativo. Batata, pode ficar tranquilo. Então, ó, só quero descansar de tudo aquilo que me falta. Então, o aqui é um pronome demonstrativo, substituível por aquilo, que sintaticamente está associado a tudo, que é um nome. O que é um nome? Na verdade, é um pronome, mas tudo que não é verbo na língua é nome. E quem se associa a um nome fica junto de um nome, fica adjunto de um nome. Fica aqui como adjunto adnominal. Então, entenda que esse pronome demonstrativo, aquilo, por estar ligado a um pronome, sintaticamente fica junto de outro nome, adjunto adnominal. Olha o que ele fala. O vocábulo "o" é pronome demonstrativo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. Perfeito. Letra B, está fora. Letra C, não quero isso. Repare, macete. Se você vir, grosso modo, antes do que é verbo, se o que tem como antecedente um verbo, e se der para eu substituir por isso, função desse que, conjunção integrante. Verbo antes, depois, integrante. Então, ó, verbo antes, um que depois é integrante. E integrante, e ele fala o seguinte, o vocábulo que é uma conjunção integrante. Ok. Está introduzindo uma oração subordinada substantiva subjetiva. Negativo. Repare que subjetiva indica aquela oração que funciona como sujeito. E no caso, o sujeito de quero, você já sabe quem é, sou eu quero. Então, se quero já tem o sujeito, que sou eu, aquilo que vai estar sendo introduzido pelo que não pode ser o sujeito do quero, cujo sujeito sou eu. Então, na verdade, eu quero isso. Quem quer, quer alguma coisa. Se quer alguma coisa, o verbo querer, você lembra, é o verbo que não pede uma preposição no seu complemento. Então, aquilo que completa o verbo querer, que não pede uma preposição no complemento, é o tal do objeto direto. A diferença é que esse objeto direto é grandão, ó. Ele aqui tem um verbo, ele é oracional. Então, para corrigir a letra C, o que tem que estar aqui? Introduzindo uma oração subordinada, substantiva, que funciona como objeto direto. Objetiva direta. Exatamente aqui, ó, é o erro desta questão. Vamos ver. Letra D. Fala coisas que, lembre, se antes do que é verbo, verbo antes é integrantes. E se antes do que vier um nome, nome antes é pronome, pronome relativo. Se antes do que vem nome, é pronome, pronome relativo. Se antes do que vem verbo, é conjunção integrante. É fácil assim. Letra D, fala coisas que, nome antes, pronome relativo, não entendo. O vocábulo que é um pronome relativo. Ok. Exercendo a função sintática de objeto direto. Sim. Por quê? Não entendo. Quem é que não entende? Sou eu. E eu não entendo coisas substituídas pelo que. Então, esse que vai ser o objeto direto de que verbo? Do verbo entender. Porque quem não entende alguma coisa. E, na verdade, eu não entendo são essas coisas que estão sendo substituídas pelo que. Perfeito de cabo a rabo. Por isso, questão número 8, resposta letra C. Não vejo polêmica. Acredito também que o gabarito vai ser mantido direitinho. Tudo bem? Vou dar sequência. Questão número 9. Assinar a alternativa que identifica a correta e a relação de sentido estabelecida pelos elementos coesivos destacados nos trechos retirados do texto. Beleza. Valor semântico de conectivos. Isso é obrigatório em qualquer prova. Então, para facilitar, deixe-me acompanhando aqui, porque a gente vai ter de voltar lá ao texto. Fica mais fácil.
vou trabalhar de duas maneiras, para você entender legal. Repare, no sexto parágrafo. Sexto parágrafo. Deixa eu botar aqui no sexto parágrafo. Ó, sexto parágrafo. A passagem é porque me falta uma perna. Não precisa nem ir muito longe, mas vamos aqui, ó. Traço a cidade na reta dos meus passos, na fuga a tantas mãos. Mas é difícil andar neste pátio dos milagres, porque me falta uma perna. Repare, qual é o motivo? Qual é a causa para eu afirmar que é difícil andar neste pátio dos milagres? O motivo é simples, a causa por faltar uma perna. Então esse porquê aqui introduz uma causa. A causa, o motivo por ser tão difícil andar por esse tal pátio dos milagres. Então, se é causa, você tem de lembrar o seguinte, lá na questão número 9, não está como causa. Olha lá, ó, está como explicação. Então, não é explicação, é causa. Letra B, nem vou voltar ao texto. Pode assinar e colocar aí no papel, se vier. De novo, você vai acertar. É para que, é a fim de que, é uma finalidade. Então, você estudou muito para ser um policial militar. Você estudou muito para que fosse um policial militar. Para que é desejo, é finalidade. Então, aqui ele fala que é causa. Finalidade, não há discussão. Letra C, oposição. Deixe-me voltar lá ao 17º, trazendo para cá, para a gente analisar junto aqui. O detalhe está aqui, ó, uma questão difícil, também não há dúvida. Deixe-me apagar aqui para facilitar a nossa leitura. É uma questão difícil, mais uma vez, como conversava com uma grande amiga que tenho aqui no curso Max, parece que é prova feita para agente do FBI, né, da ABIN ou da Polícia Federal, que você vai subindo degraus, não desmerecendo jamais o policial militar. Não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário. Mas eu acho que tem de ter um caráter, sim, eliminatório, mas tem de ter responsabilidade no tipo de prova que vai ser aplicada, de acordo com o grau de escolaridade que está sendo exigido. Este tipo de prova, mais uma vez, não foi uma prova simples. Você está vendo o tempo que estamos aqui, ó. E olha que eu estou dando uma acelerada. Não seria um tipo de aula que eu daria. Dando uma acelerada para você acompanhar e não ficar enfadonho para você em casa, você vê o tempo que a gente está usando. Imagina você fazendo uma prova, ainda tendo que fazer outras disciplinas também. Uma prova muito difícil. Então, repare só. E esta questão ratifica a dificuldade da prova. 17º parágrafo. O cego vende lixas de unhas que não compro porque corto com tesouras. E agulhas de costura que não compro porque não são da marca que me agrada. Repare. Então, o cego, ou ele faz isto, ou faz o que eu vou ler agora. Então, esquece esse ou. O cego, ele não vende nada, ele não está vendendo nada. Mas mesmo não vendendo nada, eu não dou dinheiro. Repare a dificuldade que há. O cego, ele não vende nada. Pô, então o que você espera quando alguém não vende nada? Que eu dê aquela graninha para pelo menos comprar quentinha. Reparou? Mas não é o caso aqui, ó. Ele não vende nada, mas não dou dinheiro. Entretanto, não dou dinheiro. Então, este e aqui, ele é substituível por mais, por contudo, todavia, entretanto. Então, este e aqui é o famosíssimo adversativo. Adversativo que indica uma oposição de ideias. E qual é a oposição? Aqui, o cego ele não vendeu nada, mas mesmo assim, não dou dinheiro nenhum. Então, repare que a banca botou nesta questão, deixe-me dar uma baixada aqui, ó. A banca colocou como gabarito a letra, aqui, ó. Botou como gabarito a letra C, oposição. E é exatamente o que ocorre, uma oposição.
E na D de dado, por que não pode ser? Porque todo dia passo por ele. Aí é na sequência daquele parágrafo em que estávamos. Olha só, deixe-me voltar lá. Uma batalha danada. Não vendi nada, mas não dou dinheiro. E por quê? Por que eu não dou dinheiro mais uma vez? Por quê? Porque passo todo dia por ele. Porque todo dia passo por ele. Então qual é o motivo de eu não ter dado dinheiro algum, ainda que ele não tivesse vendido nada? Ah, passo pelo cara todo dia. Aí não há dinheiro que aguente. Então não há dúvida, se é um porquê motivo, repare, esta questão número 9, na D de dado, não pode ser finalidade. Este porquê aqui, deixe-me tirar o xizinho daqui. Este porquê aqui é o... Melhor, letra C, resposta. Este porquê aqui não é uma finalidade. É, mais uma vez, uma causa. Tudo bem? Então, questão número 9, mais uma vez, dificílima, resposta, letra C. Tá? E para finalizar o nosso encontro, breve, mas o nosso encontro, questão número 10. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas de linha contínua do texto. Repare só, aí vem uma prova bastante difícil, não há dúvida quanto a isso, e os caras, para não queimar o filme da própria banca, eles vão e colocam uma questão como esta. Também acredito que, depois de você tomar tanta pancada, você chega ao final já descrente do próprio raciocínio, já está cansado. Então, naturalmente, você pega uma questão, em tese, bem mais fácil, já cansado, e ali é onde mora o perigo. Até poderia errar, que não foi o seu caso, se Deus quiser. Então, essa questão ela não foi muito difícil, até porque as maneiras aqui, né? Nem vou voltar ao texto, pão, queijo, repare só, preciso. Aí, né, é brincadeira, né, gente? Olha, eu preciso aqui da letra D de dado, aí é uma baixaria danada, só falta cuspir no chão. Então, se você acertou preciso na letra C, o resto, enxergar, fingindo, aqui é pão, queijo, sabe ou não sabe, prontinho para ser policial militar, se Deus quiser, do Rio de Janeiro. Tudo bem? Espero que você tenha acompanhado, espero que você tenha conseguido a aprovação. Até a próxima, fique com Deus, muito obrigado.